O Leão de Gaza, um legado de resistência. No coração de Moçambique, a história sussurra o nome de Ngungunyane, o Leão de Gaza. Sua vida, um épico de resistência contra a maré avassaladora do colonialismo europeu. Ngungunyane, neto do poderoso Soshangane, herdou não apenas um reino, mas também o peso da liberdade de seu povo. Ele se tornou um símbolo da luta contra a dominação estrangeira, um farol para as gerações futuras que sonhavam com uma Moçambique livre. Sua história é um testemunho da força e da resiliência do povo moçambicano. Ngungunyane enfrentou a fúria do Império Português com coragem e astúcia. Ele personificou o espírito indomável de um povo que se recusava a ser subjugado. A memória de Ngungunyane continua viva, inspirando gerações a lutar por seus direitos e liberdades. As raízes de um império. A ascensão de Soshangane. Para entendermos o reinado de Ngungunyane, precisamos voltar no tempo, recuar uns passos na nossa história. A história do Império de Gaza começa com Soshangane, um guerreiro Nguni que deixou sua marca no sul da África. Fugindo das guerras Zulu no início do século XIX, Soshangane liderou seu povo, os Nguni, em uma jornada épica, digna de lendas, em direção ao norte. Essa jornada, conhecida como Mfecane, redesenhou o mapa da região. Soshangane, um líder estratégico e implacável, conquistou e unificou diversos povos no sul de Moçambique. Ele fundou o Império de Gaza, um reino poderoso que se estendia do rio Limpopo até o Oceano Índico. Soshangane, conhecido por sua crueldade e poder, impôs sua autoridade e estabeleceu um sistema de governo centralizado. Sua liderança moldou o destino do Império de Gaza e lançou as bases para o reinado de seu futuro neto, Ngungunyane. Herdeiro do trono, guerra e consolidação do poder. Ngungunyane nasceu em um império forte, forjado pelo poder de seu avô. Mas a sucessão, como muitas vezes acontece em histórias de poder, não foi pacífica. Após a morte de Soshangane, o Império de Gaza mergulhou em uma guerra civil sangrenta. Diversos pretendentes ao trono lutaram pelo controle, espalhando caos e instabilidade, como chamas se alastrando pela savana. Ngungunyane, ainda jovem, demonstrou a astúcia e a determinação que marcariam seu reinado. Ele lutou com ferocidade para garantir seu lugar de direito. Sua coragem e inteligência estratégica lhe renderam o apoio de vários líderes militares e chefes poderosos. Após anos de conflito, Ngungunyane emergiu vitorioso, consolidando seu poder e assumindo o manto de liderança do Império de Gaza. Diplomacia e defesa, manobras no tabuleiro colonial. Ngungunyane assumiu o poder em um momento de crescente pressão colonial. As potências europeias, famintas por recursos e poder, lançavam suas sombras sobre a África como abutres sobre a presa. Portugal, com ambições de longa data sobre o território de Gaza, intensificava suas incursões. Ngungunyane, ciente da ameaça iminente, adotou uma estratégia inteligente, a diplomacia. Ele buscou alianças com outros líderes africanos, reconhecendo que a união era a única forma de resistir à investida europeia. Ngungunyane também negociou acordos comerciais com os britânicos, buscando explorar as rivalidades entre as potências coloniais a seu favor, jogando o jogo deles. Ele sabia que o tempo estava contra ele, mas lutou para preservar a soberania do seu povo com todas as armas que tinha à disposição. O cerco a Chaimite, uma batalha desigual. A diplomacia, por mais habilidosa que fosse, tinha seus limites. Portugal, frustrado pela resistência de Ngungunyane, decidiu usar a força para subjugar o Império de Gaza. Em 1895, o exército português lançou uma ofensiva militar em grande escala, liderada pelo ambicioso Mouzinho de Albuquerque. O objetivo era claro: capturar Ngungunyane.
e destruir a resistência do Império de Gaza. A batalha decisiva ocorreu em Shaimite, a capital do Império de Gaza. As forças portuguesas, armadas com tecnologia superior, enfrentaram os guerreiros de Ngungunyane. A disparidade de armamentos era gritante. Enquanto os portugueses dispunham de canhões e metralhadoras, os guerreiros de Gaza lutavam com lanças, espadas e escudos tradicionais, como Davi contra Golias. A coragem dos guerreiros de Gaza não foi suficiente para superar a força de fogo superior dos portugueses. Captura e exílio. O destino de um rei destronado. A Batalha de Shaimite marcou o fim de uma era. As forças portuguesas vitoriosas saquearam e incendiaram a capital do Império de Gaza, deixando para trás apenas cinzas e tristeza. Ngungunyane, recusando-se a abandonar seu povo, foi capturado pelas tropas portuguesas. Ele foi tratado com crueldade e humilhação, exibido como um troféu de guerra, como se fosse um animal enjaulado. A captura de Ngungunyane representou uma vitória simbólica para os portugueses, consolidando seu domínio sobre o território de Moçambique. Com Ngungunyane capturado, o Império de Gaza ruiu. O reino, que outrora se estendia por vastas áreas do sul de Moçambique, foi dividido e anexado à colônia portuguesa. Ngungunyane, privado de sua liberdade e de seu reino, foi deportado para Portugal, juntamente com alguns de seus familiares. Ele jamais retornaria à sua terra natal, jamais sentiria o calor da sua terra sob seus pés. Ngungunyane em terras distantes, adaptação e resiliência. Atravessando o oceano em um navio negreiro, Ngungunyane carregava consigo as marcas da derrota e a dor do exílio, como correntes invisíveis. Ele foi confinado inicialmente na fortaleza de São João Batista, nos Açores, um lugar de isolamento e introspeção, onde as ondas batiam contra as rochas, ecoando a sua solidão. Privado de sua liberdade, Ngungunyane se agarrou à sua dignidade e à esperança de um dia retornar à sua terra natal, como um náufrago agarrado a um pedaço de madeira. Mesmo em cativeiro, Ngungunyane nunca se curvou à dominação portuguesa. Ele continuou a ser um símbolo de resistência para o povo de Moçambique, mesmo à distância, um farol na escuridão. Sua história ecoava nos campos de trabalho forçado e nas aldeias sob jugo colonial. A chama da liberdade que ele acendeu continuava a arder no coração do povo moçambicano, esperando o momento de voltar a brilhar. Um símbolo nacional. O legado de Ngungunyane. Ngungunyane morreu em 1906, aos 56 anos, longe de sua terra natal, com o coração cheio de saudade. Mas sua morte não marcou o fim de sua história. Pelo contrário, sua luta e seu sacrifício se tornaram uma poderosa fonte de inspiração para o movimento de independência de Moçambique. Ngungunyane, o Leão de Gaza, se tornou um ícone da resistência contra o colonialismo. Sua imagem apareceu em bandeiras e cartazes, sua história foi contada e recontada em segredo nas sombras da sociedade colonial como um fogo que se recusa a apagar. Ngungunyane se tornou um símbolo da identidade nacional moçambicana, um elo entre o passado de luta e o futuro de liberdade. Seu exemplo inspirou gerações a lutar por uma Moçambique livre e independente. Homenagem ao passado, inspiração para o futuro. Após a independência de Moçambique, em 1975, Ngungunyane foi reconhecido oficialmente como herói nacional. Seu nome estampa ruas, escolas e praças em todo o país, como estrelas no céu moçambicano. O Aeroporto Internacional de Gaza, em homenagem ao seu reino, é um lembrete constante de sua luta pela soberania. A história de Ngungunyane transcende as fronteiras de Moçambique. Ele é lembrado como um dos grandes líderes africanos que lutaram contra a dominação colonial, um exemplo para todos nós. Sua história nos ensina a importância da resistência, da coragem e da luta pela liberdade. Ngungunyane, o Leão de Gaza, continua a inspirar a luta por um mundo mais justo e igualitário.
Ngungunyane, a chama da independência que nunca se extinguiu. A história de Ngungunyane é uma lição de resistência, um chamado à luta contra a opressão. Sua vida e seu legado nos lembram que a liberdade não é um presente, mas um direito que deve ser conquistado e defendido a cada geração, com a mesma garra com que ele defendeu seu povo. Ngungunyane, o leão de Gaza, simboliza a força e a resiliência do povo moçambicano, sua determinação em lutar por um futuro livre da dominação estrangeira. Olhando para o futuro, devemos nos inspirar na coragem de Ngungunyane. Seu exemplo nos mostra que, mesmo diante da adversidade, a esperança e a luta pela liberdade podem florescer como uma flor que nasce no deserto. A chama da independência que ele acendeu continua a iluminar o caminho para um futuro mais justo e igualitário para todos os moçambicanos.